moradores de diferentes bairros de Ribeirão Preto sofrem há tempos com desabastecimento de água. Eles esperam que a nova gestão encare o desafio de outra forma. No Jardim Progresso, zona norte de Ribeirão, o Valdinês teve que abusar da criatividade. Como o abastecimento não tem pressão e força para chegar até as caixas d'água, o jeito foi construir um reservatório subterrâneo e improvisar um sistema de bombeamento particular com motores. Isso começou de entre 6 a 8 meses, que começou a água a ficar fraca. Um dia cai, outro dia vai cair só depois das 9 da noite. Outro dia cai de dia e não dá para entender, cara. Então eu sempre utilizo a bomba ali para abastecer aqui o reservatório. E daqui eu jogo para as casas que não tem força para ela subir para lá. O bairro passou por regularização fundiária recentemente, mas isso não trouxe melhorias no abastecimento de água. Pelo contrário, o projeto desenvolvido dentro de casa ainda trouxe mais gastos para o trabalhador autônomo. E a energia só faz aumentar, porque vai ligar uma bomba aí, vamos supor, igual eu tenho reservatório, eu ligo ela aí mais ou menos umas 2, 3 horas para encher, para abastecer aí 5, 6 mil litros de água, para eu poder estar mandando lá para cima. Lá em cima tenho 7 caixas d'água, 4 de 1.000 e 3 de 500. Tem dia que ainda não dá, porque como eu lhe falei, é muitos moradores, né? É em média de 22 a 18. Então o pessoal lava roupa, limpa a casa, toma banho, acaba consumindo mesmo, não é desperdício não. Sem o abastecimento como deveria ser, o Ribeirão Pretano infelizmente já aprendeu a dar o seu jeitinho. Nessa casa aqui, por exemplo, onde eu estou, no bairro Jardim Maria Luísa, os moradores vivem há 13 anos com essa realidade. Torneira completamente seca. Desde o início de 2025, pelo menos um caminhão-pipa por semana é necessário ser contratado. E o jeito é reservar aonde dá. A residência fica na rua Salvador Neves, onde o que não falta é consumidor indignado com o serviço da Secretaria de Água e Esgoto. E a nossa realidade dessa rua especificamente é ou falta de água ou baixa pressão na rede. Que para mim, como consumidor, baixa pressão na rede é a mesma coisa de não ter água. Porque se a baixa pressão não sobe na minha caixa, eu estou sem água. O que é interessante que a conta vem e já está vindo a conta do mês subsequente. O mês que nem ocorreu. Já vem, eu já tenho a conta de março, que eu recebi em fevereiro. É muito estranho isso, não é? Morador antigo, sem água, quando você chama o caminhão para 0800, ele abastece numa vizinha. Você pede para abastecer na outra vizinha que tem problema deficiente, eles não abastecem. Se não ligar lá, raramente eles não abastecem. Dizem que eles são funcionário público, eles obedecem lá a situação. E nós sem água até hoje. Não vem água. Se eu perder um copo d'água lá para mim tomar, não tem água, passando sede. Sou morador recente, já estou indo embora, trabalho com preso, venho sujo, fedendo, não tem nem condição de tomar banho. Não posso nem dar um beijo na minha filha porque não tem água na rua. O negócio está feio, minha mulher faz bolo, está dispensando serviço porque não tem água. A situação está crítica, é simplesmente assim. Meu filho mesmo quer ir embora, eu não vou porque eu gosto do lugar e mesmo a gente sofrendo, eu vou continuar aqui, a gente vai lutar por isso agora, né? Vou acompanhar os vizinhos que já faz anos que moram aqui. Eu tenho 7 anos que eu estou aqui, mas 7 anos desse jeito. Agora piorou, era menos, agora está pior. Apesar de estar pertinho de um poço da Saerp, o endereço convive há décadas com a seca. Lembra da criatividade do Valdinês do Jardim Progresso? Aqui a dona Ângela também precisou improvisar. Caixa d'água no nível do chão, bomba de pressão e a torneira ligada sem parar, enquanto a água vem nessa quantidade mínima, quase parando. 26 anos que eu resido aqui, 26 anos a gente passa esse problema de falta d'água. Certo? E é assim, você liga lá, é que nem o Márcio falou. Ah, nós vamos mandar a equipe técnica e ver para fazer a medição da água para ver. Eles vêm, se vieram 2 vezes, foram muito. Agora, você desce o quarteirão ali e você desce o quarteirão ali, tem água. Você vai na Anivaldo Ponton, todo mundo esguichando a torneira ali. E porque só nós aqui vivemos com esse problema desde 1900 e bolinha. A água é um bem essencial à vida e você tem que pensar que Ribeirão é uma cidade 100% abastecida por um aquífero e que a gente não poderia ter sequer qualquer tipo de problema em abastecimento de água, seja em qual bairro for, né? E essa questão de você criar novos bairros, abrir novos loteamentos, não seria um problema para a captação de água. Você tem como captar água do aquífero. Claro que a gente sabe que o aquífero tem diminuído nos últimos
últimos anos, há um uso irregular, indevido do excesso de consumo de água potável na nossa cidade. Tudo isso tem a ver também com condição climática, perfuração de poços clandestinos, o próprio encanamento que é antigo. Então, tudo isso faz com que a gente tenha problemas maiores, mas que não se justificam que esses problemas se prorroguem, como no caso que você está dando de exemplo, de 26 anos com falta de água numa cidade 100% abastecida por um aquífero. O advogado destaca que o desafio é grande. Não basta apenas melhorar a gestão da água. Ribeirão Preto precisa também educar o poder público e a população. Ribeirão Preto é uma cidade que desperdiça muita água por conta da falta de chuva, da condição climática que é muito quente, e a gente não tem essa política do reuso, a gente não tem essa educação ambiental de que você não deve usar água potável para lavar seu carro, para lavar áreas comuns. E então acho que não é só essa questão de individualizar, é uma questão de políticas públicas de conscientização da sociedade, porque a água é um bem finito, isso está expresso em lei, mas muita gente acha que não. Do dia 13 de fevereiro até hoje, eu tenho aberto da SAERP 15 protocolos. A única resposta que a gente tem deles é: vou passar o seu problema para a equipe técnica. 2 dias depois eu ligo novamente: olha, continuamos sem problema, vou passar o seu problema para a equipe técnica. É só isso. Então precisamos de socorro. Estamos recorrendo a vocês da Clube para nos socorrerem. Felipe Urbinati para o Jornal da Clube. A SAERP informou que desde fevereiro realiza melhorias no abastecimento de água no Jardim Progresso, com a instalação de novas redes, interligações e reparos em vazamentos. Informou que os trabalhos continuam para atender os trechos, mas que ainda há problemas no abastecimento. Já no Jardim Maria Luísa, informou que as equipes atuam para resolver as solicitações. Disse ainda que foi identificada baixa pressão e está programada mudanças no ponto para melhorar o fornecimento na região. Para a gente falar mais sobre isso, Rafael dos Anjos, conosco aqui no nosso canal digital da Clube, ele que é especialista em administração pública. Rafael dos Anjos, agradeço mais uma vez a sua presença aqui com a gente. Como nós vimos na reportagem, a gente não está falando de caso pontual, a gente está falando de problemas de anos, até de décadas, precisa ter uma maior prioridade da atual gestão, de quem está à frente da SAERP agora, né? Ótima tarde, Rafael. Boa tarde, André. Boa tarde a todos que nos assistem no Jornal da Clube. Sem dúvida, André, o acesso à água ele é um direito fundamental do ser humano e deve ser tratado como prioridade absoluta por qualquer gestão municipal. Quando a gente está falando de moradores que enfrentam esse problema já há décadas, não é uma questão recente, são décadas que isso acontece, a gente está falando de uma falha estrutural no abastecimento de água, uma necessidade de planejamento adequado do órgão, tanto da rede como do abastecimento. Essa nova gestão que se inicia, precisa colocar isso como prioridade, porque você não ter um mínimo existencial tira qualquer ser humano do limite. Como a gente viu na reportagem, os moradores, com toda razão, extremamente irritados, estão sendo extremamente prejudicados no seu dia a dia. Olha, para mim é injustificável você ter uma rua sem água e ali na rua ter um reservatório da SAERP que não tem vazão suficiente para abastecer um reservatório. Como é que você explica isso para quem paga a conta em dia, hein, Rafael? Não tem como explicar, André. É inexplicável isso. Parece até uma piada pronta que se arrasta por anos. Se tem um poço nas proximidades, a expectativa mínima é que esse poço consiga abastecer a população de uma maneira adequada. Então, por isso que a gente fala, essa nova gestão tem que colocar isso como prioridade. Seja problema de distribuição, problema técnico, pouco importa. O que precisa ter é água para a população. A população não quer saber a resolução técnica disso. Ela quer saber que chegue água, que é um direito fundamental dela. É um dos bens mais essenciais que as pessoas têm para o dia a dia. E isso não dá para admitir uma cidade que está em cima do aquífero Guarani, com uma grande quantidade de água disponível, se justificar uma falta de água num problema estrutural que já vem há anos. O advogado que participou com a gente na reportagem falou que um dos grandes desafios é, sim, trabalhar na redução do desperdício de água, da perda de água na rede. Alternativas existem para isso, né? Com certeza, André. A perda de água é um problema já histórico de Ribeirão. A gente chegou em tempos passados, em décadas passadas, a chegar de mais de 50% em perdas estruturais. Isso é importante. Não era o cidadão, no uso na sua casa, o desperdício da torneira, do chuveiro. Era a perda na rede de água.
Então, isso precisa ser reduzido. Hoje a gente está em torno de 30%, a gente precisa pegar o último número que tem de questão de desperdício de água, mas mesmo assim ainda são números elevados, quando deveria ficar em torno de 18% essa perda de água. Então dá para melhorar isso, e é importante se ver benchmarks, ver exemplos em outras cidades que podem ser utilizados aqui em Ribeirão. Especialista em administração pública, Rafael dos Anjos, agradeço muito a sua presença aqui com a gente, como sempre. Um abraço e até mais, Rafael. Eu que agradeço, André. Uma ótima tarde a todos.